Muito bom dia, Dr. Fernando, muito obrigada pela sua disponibilidade. Vamos então dar início a esta entrevista no âmbito do projeto MEM News. E vou começar precisamente por lhe pedir para nos falar um pouco sobre si. Peço-lhe desde logo para se apresentar, nos dizer a idade, onde nasceu, qual foi a sua profissão, nível de escolaridade, no fundo falar-nos um pouco sobre si. Pois, eu chamo-me Fernando, eu nasci em Lourenço Marques, em Moçambique, tenho 68 anos e durante o meu percurso de vida em África foi, uma vez que eu saí de lá com 17 anos, foi um percurso de vida muito ótimo no contexto em que eu vivia, apesar da guerra que se passava a norte de Moçambique. E a determinada altura tive que mudar de vida e tive que mudar de geografia. E como foram os seus estudos? Em Moçambique estudei no liceu António Enes e depois fui para a Escola Industrial Mozinho de Albuquerque fazer Química-Tecnia, e foi essa formação em Química que me permitiu entrar na universidade quando eu cheguei aos Açores, a Universidade de Abril, e que precisavam de técnicos de laboratório, e eu vim para o Laboratório de Ecologia Aplicada como técnico de laboratório em Química. Muito bem. E depois, quando é que começou a trabalhar? Qual foi a sua profissão? Ou quais as Eu comecei a profissões? trabalhar com 21 anos na Universidade dos Açores, um ano depois dela abrir, como bem disse há bocadinho, no Laboratório de Ecologia Aplicada, e toda a vida trabalhei na Universidade dos Açores e fui fazendo formação, acabei por fazer formação superior aqui na Universidade também. Executei várias funções, quer na Biologia, mais tarde, depois estive quando se foi criado o Centro de Informática na Universidade dos Açores, eu passei para o Centro de Informática, aprendi a mexer nas novas tecnologias, desde o início, desde que elas apareceram aqui nos Açores, e mais tarde fiz uma pós-graduação em Biblioteconomia e passei a ser um técnico de biblioteca. Voltando talvez só um pouco atrás, para nos falar também do seu contexto familiar. Profissão dos pais também, com quem vivia, se tem irmãos, se viveu com eles, com que idade saiu de casa. Bem, o contexto familiar em África. O contexto familiar em África, pois, são 3 irmãos comigo, somos 3. Crescemos, os mais velhos, 2 mais velhos, cresceram num contexto não urbano, portanto, num contexto quase isolados devido à profissão do pai, que era ferroviário. E mais tarde, quando começámos a estudar, começámos a ir para o liceu, portanto, a estudar num contexto diferenciado das escolas primárias, que existiam a alguma distância do local de vivência, mudámos-nos para Lourenço Marques. Portanto, e aí fiz os estudos todos desde os 10 anos até os 17, quando vim para os Açores. Nesse contexto de família, pois a vida era muito tranquila, não havia preocupações, não nos apercebíamos do que é que se passava no mundo, e era uma vida do dia a dia, portanto era um dia atrás do outro, e era viver e brincar no início, estudar depois, mas sem preocupações, portanto foi uma boa vida. Já que estamos a falar desse contexto familiar, introduzindo também aquele que é dos nossos principais temas aqui a trabalhar no âmbito do projeto, que tem a ver com a memória e o consumo de notícias. A sua família interessava-se pelas notícias quando era jovem? Tem alguma memória sobre isso? Comentavam notícias em casa, por exemplo? Não. Creio até que no primeiro momento, até aos 10 anos, não me lembro de haver nem sequer rádios em casa. Havia uns giradiscos que os pais gostavam de ouvir música clássica, e notícias não me lembro de ouvir. Quando fui para o liceu estudar, aí sim, num contexto já de escolar, é que entre os colegas se falava algo sobre o que se passava em Moçambique.
E nesse sentido, o meio que talvez que foi mais importante, né, nessa época terá sido a rádio? Sim, Ou tem memória não, de jornais? era mais a Ainda rádio. nesse período da Pronto. juventude? Sim, a rádio, Rádio. isso, portanto, o meu avô tinha um rádiozinho pequenino que ouvia os relatos de futebol aos domingos e era o que eu ouvia, o que eu sei. Sentava-me ao lado dele enquanto ele regava as árvores e ouvia os jogos de futebol. Notícias, não me lembro. Se haviam notícias e eu ouvia notícias, eu não estava nesse contexto, portanto, eu não participava nesse contexto. Havia os jornais, mas eu também na altura não lia os jornais. Qual terá sido a época, o momento em que se terá começado a interessar por notícias? Consegue Depois lembrar-se disso? quando me despertei, ou seja, quando o momento da transição de sair de uma geografia africana para uma geografia europeia me despertou para o que estava a acontecer quando cheguei aqui aos Açores. Até participei num partido, havia um partido que era o MES, Movimento de Estudo, um movimento de esquerda socialista, já foi extinto na época, que houve umas manifestações aqui nos Açores contra o comunismo e contra o comunismo e não só. Portanto, houve muitas manifestações aqui em Ponta Delgada e eu tinha 18 anos, portanto, foi pouco depois daqui chegar, também me meti nisso, mas sem saber muito bem onde é que estava metido, não é? Foi na onda. Qual terá sido o primeiro meio de comunicação que se lembra de utilizar para consumir notícias? Quando eu cheguei aqui, depois passei a ler jornais. Lembra-se de algum em específico desse Lembro-me do aí? Expresso. Depois, mais tarde, apareceu o Público e antes disso houve um outro jornal. Houve um momento de criação de jornais. Miguel Esteves Cardoso, creio que esteve metido, não lembro o nome agora do jornal, que depois desapareceu. Nessa altura. Lembra-se do Independente? Independente, sim. Ok. Nessa altura, sim, lia os jornais. E televisão? Via notícias na Em televisão? Quando é que começou a ver não havia televisão? televisão. Em Moçambique não havia, nem eu nunca tinha ouvido falar em televisão. Nem sabia que existia tal meio de... Portanto, eu vivia num contexto que não andava muito distraído do mundo. Distraído, mas eu penso que é uma pena não continuar dessa maneira. Mas pronto. Como é que Televisão. televisão. Aqui quando chegámos aos Açores, uns tempos depois, sim, foi criada a televisão. E era branco e preto e era muito interessante ouvir o Vitorino Mesi, por exemplo, se bem me lembro, que era um programa que ele dava, ouvir um outro que falava sobre cinema, que eu não lembro o nome do senhor, e depois umas séries que apareceram americanas, mas depois já a preto e branco. Aqui já falamos da idade adulta, portanto, não é? Sim. Sim. Nesse contexto da televisão. E nesse contexto, já referiu a alguns programas de âmbito noticioso, algum programa que se recorde, que visse frequentemente na televisão? Eu via as notícias dos Açores. Ok. Não me lembro como é que chamava na época. E continuo a Especialmente ver. RTP Açores, portanto. Continuo a Continua ver a ver. todas as noites as notícias aqui dos Açores e vejo também notícias do mundo, embora cada vez menos, porque as notícias não são interessantes. Nessa altura, e já chegaremos ao presente também, temos várias questões em relação a isso. Nessa altura tinha televisão em sua casa? Não, eu quando cheguei aqui não tinha casa. Portanto, fui acolhido por familiares e era na casa desses E familiares tinham televisão, os que familiares? apareceram, compraram a televisão quando ela foi criada aqui, depois apareceu uma televisão lá em casa e era nessa que nós víamos. Portanto, estávamos em casa emprestada, a viver com os familiares da mãe que nos acolheram e não tínhamos casa nesse momento. Não é? Havia outros sítios em que visse televisão, cafés, associações, alguma memória sobre isso? Não. Outros lugares? Não. E o cinema? Cinema, sim, eu era um cinéfilo desde a África
Em África também, na sua juventude, ia ao cinema? Sim, desde os 11 anos comecei a ir ao cinema todos os sábados, não falhava um filme. Porque era esse Marcos, havia uma dúzia de cinemas e havia sempre filmes para ver. E normalmente os filmes davam primeiro a estreia em Moçambique do que davam, era o que contavam, do que davam em Portugal. Porque vinham através da África do Sul. E vi, era tanto cinéfilo que quando foi criado um clube de cinema no Estúdio 222, eu era sócio desse cineclube e ia ver filmes, que eram filmes que estavam fora do circuito comercial. Depois continuou cinéfilo com vinda para Portugal? Continuei cinéfilo e fui deixando de ser cinéfilo porque o cinema a que nós temos acesso, principalmente aqui em Ponta Delgada, não vai ao encontro daquilo que é o cinema para mim. Ok, voltando ainda às idas ao cinema na sua juventude, alguma memória sobre notícias no cinema? Sim, essas notícias víamos, porque passavam, não me lembro se era, acho que era no início, antes de começar, ou no intervalo, já não me lembro bem. Havia sempre um período de 10, 15 minutos de notícias que eram transmitidas pelo poder na altura, não é? Alguma que o tenha marcado por algum motivo? Não, porque elas eram todas lindas e maravilhosas, portanto não me chamaram a atenção porque não se falava da realidade, não é? Pelo que se sabe hoje em dia. Portanto, aquilo que se falava eram coisas bonitas, que nós gostávamos de ouvir. Agora vou continuando na idade adulta e voltando a um meio que já referiu aqui, a rádio. Continuou a escutar rádio na idade adulta? Sim, durante um tempo, sim, depois, por norma, não. Eu passo a ouvir quando estou a conduzir ouço rádio, mas ter um ritual de ouvir a determinado momento a rádio, não ouço. E houve algum momento em que tenha deixado de acompanhar as notícias pela rádio por algum motivo? Como é que surge, na verdade, esse desinteresse, talvez, não é? Por este meio de comunicação em específico? Sim, talvez como eu vejo as notícias na televisão, depois não desliguei-me da rádio, não ouço. E a rádio também que se ouve quando se está a conduzir, pode acontecer num momento noticioso ou não acontecer num momento noticioso. Portanto, não sei porque é que deixei de ouvir rádio. Alguma emissora em específico que queira destacar dessas memórias ou programa radiofónico? Em Moçambique nós tínhamos a rádio de Moçambique e ouvíamos aquilo que se ouvia, quando se ouvia, era dessa rádio. O único momento, voltando atrás, a Moçambique, foi depois quando se decidiu, mais tarde, depois do 25 de Abril, e nos entramos mesmo no conhecimento da causa, que houve uma manifestação junto à rádio de Moçambique, no sentido de não se entregar o país. Portanto, havia um grupo de pessoas que não queriam que Moçambique fosse independente. Houve ali um pequeno movimento. Eu, como já estava eu estava já na cidade, juntei-me àquele grupo de pessoas para ver o que é que se passava. Portanto, assim, uma relação com a rádio propriamente dita foi essa, e depois das conversas que houve relacionada com o assunto. Mas foi algo presencial, portanto, não foi estar a ouvir notícias, foi estar presencialmente a ver o que é que aconteceu numa rádio, portanto, num contexto que era importante, porque se passava informação, obviamente, e onde se juntou uma série de pessoas, uns contra e outros a favor, do que se pretendia para aquele momento. Isso aconteceu em setembro de 1974 e 2 meses depois nós saímos de Moçambique. Quando veio para Portugal, alguma estação de rádio que tenha conhecido inicialmente? Qual terá sido? Tem ideia Não disso? tenho ideia. Ok. Ou algum programa dessa altura que o tenha marcado? Ok.
Já não me lembro provavelmente. Claro, claro. Na verdade, também isto é um exercício que pretende recuperar um pouco algumas dessas memórias e é interessante que ainda há pouco fizemos isso com a Rádio em Moçambique, não é? Que voltámos Sim. atrás e recuperou assim alguns desses momentos que são sem dúvida interessantes. Em relação ainda à televisão, só para tentarmos também identificar alguns programas que queira destacar da história da televisão que tem acompanhado na idade adulta e sobretudo nessa fase, Qualquer não programa? é? Sim, Séries também? pode Ou referir só também notícias? séries. Pois Temos esta preocupação específica pelas notícias e conteúdos noticiosos, mas também pode referir outros programas que o tenham de algum modo marcado. Os conteúdos noticiosos, portanto, eram as notícias que nós ouvíamos aqui, já referimos isso. Sim. Aqui sempre seguimos, até houve uns programas em tempos, depois acabaram com isso, que percorriam as ilhas todas, agora não me lembro do nome desse programa. Corriam as ilhas todas a noticiar acontecimentos das ilhas. Portanto, eu tenho pena que tenham acabado com esse tipo de programa, porque complementava e mostrava um pouco do que é a vivência das ilhas, não é? Que são um pouco diversas de umas para as outras. Acabaram com esse tipo de programa, que acho que é noticioso também, porque nos mostra o que é que se passa no nosso contexto. Hoje em dia o que há é uma notícia muito... Às vezes até repetem notícias, dão um dia e 2 dias depois dão a mesma notícia, portanto há aqui não percebo muito bem como é que funciona esta questão da rádio e das notícias, mas... E depois os temas são sempre os mesmos, são notícias que são sempre políticas, a maior parte políticas, depois tem uma segunda parte que pode ser um bocadinho mais de futebol, ou de um baile, ou de uma torrada, assim 10 minutos. Eu não sei se isso não ajuda a desmobilizar também as pessoas de seguir as notícias. Não é? Relativamente a outro tipo de notícias que também vemos, quer na SIC, quer na CNN, vamos acompanhando o que é que se passa no mundo. O que se passa no mundo é deprimente e provavelmente algumas pessoas, eu incluído, que vou ter tendência para deixar de ouvir esse tipo de notícias, porque senão vamos ficar doentes, não é? Essa era precisamente uma questão que tinha para lhe colocar, que tem a ver com a forma como o seu consumo de notícias mudou ao longo dos anos, não é? Já teve a oportunidade de referir isso, que esse consumo de notícias tem vindo a mudar. Portanto, imagino que tenha deixado de usar regularmente alguns meios de comunicação, também já deu nota disso. A internet terá sido responsável por alguma mudança na forma como passou a consumir notícias ou não? Não, creio que não, porque relativamente aos jornais, por exemplo, eu gosto do papel, não é? É diferente ter o jornal na mão e ter aquele momento de estar a folhear o jornal, do que estar a passar num ecrã letras e palavras e estar a ler no ecrã não é a mesma coisa. Penso que não terá influenciado. Portanto, posso dizer que continua a preferir os jornais para se informar. E compra jornais ou revistas? Ou como... Não é regularmente. Okay. E é o Expresso. Geralmente é o Expresso que nós recorremos para consultar. E é assinante de algum jornal ou revista? Nem papel, nem na internet? Ok. Ok, tinha aqui questões sobre a rádio, mas já referiu que houve sobretudo em contexto de deslocação, não é? No automóvel. Mas também relacionado com a rádio têm surgido algumas interessantes possibilidades também, até em termos de programas jornalísticos e não só, que são, por exemplo, os podcasts. Não sei se costuma ouvir. Eu ouvi uma vez mas não costumo ouvir. Não costumo ouvir, porque me recomendaram e fui ouvir. Mas não... Ainda referiu que prefere os jornais em papel aos ecrãs, não é? Sim. Mas também consome notícias online?
Sim. Sim, e através de que dispositivo? Computador, telemóvel? O que é que prefere? O telemóvel dá para ver os títulos e depois posso abrir um ou outro conforme o título. No computador também se segue da mesma maneira que no telemóvel e o princípio é o mesmo, não é? Posso ir à procura de uma determinada notícia ou aquilo que me é oferecido, depois acabo de selecionar uma ou outra, ou não seleciono nenhuma, depende da oferta que é dada, porque a oferta que é dada creio que tem um objetivo também relativamente ao público que está a consumir, não é? É utilizador de redes sociais? Do WhatsApp. Ok. Não sei se isso é uma rede social. Podemos pensar, posso perguntar, por exemplo, se de algum modo consome notícias através do WhatsApp, em grupos aos quais pertença, ou que Não. família ou amigos partilham consigo? Sim, temos grupos de família, um grupo de família, mas não são as notícias entre a família, Claro, claro. não Mas são notícias que se que saem. poderá em alguns momentos funcionar também como partilha de Sim, conteúdos sim, noticiosos. sim. Ok. Não muito, Não mas pode habitualmente, acontecer, sim. certo. E através do seu e-mail, recebe newsletters ou algum tipo de boletim informativo? É das finanças, do banco, E de um meios pouco mais. jornalísticos, Não, alguma newsletter que tenha assinado? Do Expresso, por exemplo, que já referiu hoje aqui? Muito bem. Recorda-se de notícias que lhe tenham deixado uma forte impressão? Eu sei que é uma pergunta muito genérica, claro, mas as notícias que nós estamos a seguir hoje em dia na televisão, todas elas causam impressão, não é? Impressão, e mais que impressão, está a haver algum terror. Pronto, houve aqui em tempos uns acidentes aéreos, depois passaram as notícias, os acidentes em pormenor, quase que até víamos o que é que aconteceu às pessoas, que impressionavam, obviamente, não deviam ter acontecido esse tipo de notícias dessa maneira. Mas é mais isto, o que impressiona mais é a forma como o mundo se regula, ou não se regula. Isso é o que me impressiona mais. aqui, portanto, há algumas memórias mais recentes, não é? E até Sim, da são mais atualidade, recentes, sim. às quais já voltaremos. E do passado? Algum acontecimento que tenha sido mais marcante e do qual Do tenha... passado, o acontecimento marcante foi ter deixado uma vida que eu tinha, de adolescente. Portanto, esse foi um momento de ruptura. Sim. E de acordar para o mundo, porque eu vivia num contexto que não era aquele para onde eu vim depois, não é? E que mudou a sua vida, Claro. certo? Parece-me até uma deixa interessante para o tema que teríamos aqui para introduzir, do qual provavelmente então não poderá falar, até porque não vivia em Portugal durante o Estado Novo, que seria aqui o tema das nossas próximas questões. Mas talvez exista aqui algum aspecto que seja interessante recuperarmos, precisamente dessa grande mudança que atravessou na sua vida e da forma como a vivenciou e como é que esses acontecimentos também tiveram ou não lugar nos média, não é? Aliás, aqui uma questão que tem precisamente a ver com as notícias sobre a guerra colonial, Angola, Moçambique, Guiné, o rigor ou não, a existência ou não, aliás, de informação sobre estas temáticas. Não sei se pode também partilhar aqui algo sobre isso, não é? A forma como esse contexto específico que viveu na primeira pessoa, não é? Foi retratado nos média. Sobre o contexto do passado, não é? Sim. Sobre o contexto do passado, eu não sei o que é que é dizer sobre isso, porque não... Como eu Já referiu que não tinha, de facto, conhecimento, aliás, do que se Pois, passava, não a é? Do única, Estado Novo, relativamente ao da Estado Novo, do censura. contexto passado em África, é aquilo que já se referiu aqui, quando ia ao cinema e via as notícias que eram transmitidas pelo Estado Novo. Eu nem sequer tinha ouvido falar, nem desconhecia esse conceito de Estado Novo em África.
Enquanto criança, menos, e adolescente, também não era um conceito que eu conhecesse. E através do cinema, que eram notícias com imagens, portanto, eram visualizáveis, o que se via e o que se mostrava e o que se falava era um maravilhoso, não é? Portanto, não tenho esse conhecimento. Ao chegar aqui, depois do 25 de Abril, em novembro, depois, no ano seguinte, em 1975, o que houve aqui em Portugal, sim, eu estive, como já referi, estive envolvido, quase inconsciente, no meio de levas de pessoas que andavam provavelmente mais politizadas do que eu. Portanto, eu entrei num contexto diferente. Portanto, aí fui-me apercebendo o porquê de ter acontecido tudo isto. Não é? Alguma memória, imagino que não, mas da censura, nem que seja em conversas de familiares, amigos? Não. Não, censura. Não, censura não. O que eu tinha era um amigo que o pai era da PIDE. Mas tinha consciência disso na altura? Eu dizia que o pai era Só polícia, teve mais tarde. que era um polícia da PIDE, eu nem sabia o que era a PIDE, não é? Havia PIDE lá em Moçambique também. Havia gente que estava a controlar, percebi isso depois, a controlar o que é que se passava e o que é que não se devia passar. Isso provavelmente seria a censura, só que eu não me apercebi, não é? Não me dei conta disso, nem perguntei ao meu colega polícia. O polícia era um polícia. Muito bem, vamos passar então para o pós-25 de Abril, e neste caso também já fez aqui algumas referências, mas lembra-se de ter acompanhado os acontecimentos da Revolução, algum desses acontecimentos através dos meios de comunicação? Eu não me lembro, provavelmente terá havido, com certeza, e eu terei seguido, porque eu lembro, pelo menos presencialmente, ter estado envolvido nas manifestações que se fizeram aqui na ilha. Até houve uma tomada dos Correios, lá embaixo, na Ponta Delgada, eu estive lá metido dentro também, para trás e para a frente, sem saber o que é que andava a fazer. Eu tinha 18 anos, ou 19. E nesse caso estava envolvido, não é? Não foi necessariamente através dos meios de comunicação. Não, eu quando vim para aqui fui para o liceu, voltei a estudar, fui para o liceu, porque tinha já feito o curso de Química-Tecnia, mas voltei ao liceu para depois dar continuidade para a universidade. E com os amigos fui com eles, é o que normalmente acontece, não é? E Sim. Sim, a seguir ao 25 de Abril teve consciência, por exemplo, já que fala desses contextos, da luta ideológica nos meios de comunicação? Sim, na altura seguia os debates e sabia quem eram os políticos do tempo. Até fiz uma viagem com o Sá Carneiro daqui para, enquanto militar, militar bem comportado, obviamente, tive uma oferta para viajar até o continente e conhecer algumas zonas do continente. E nessa viagem, que foi num avião militar, ia o Sá Carneiro. Era eu praticamente sentado em frente a ele e ouvindo as conversas que ele teve, agora não me lembro, porque isso já foi em 1979, eu não me lembro as conversas, mas portanto, e eram os políticos, estava, de certa maneira, fui-me politizando ao longo desse tempo com estes políticos, não é? E essa experiência talvez me faça ver o que são os políticos do dia de hoje. Sim. Referiu a algo que costumava acompanhar, que eram os debates, não é? Debates Sim. políticos. E recorda-se de algum em específico que eu tenha marcado? Não me recordo. Recordo-me do Mário Soares, ou do Sá Carneiro. Agora, o que é que... Os debates, o que é que era? Sobre o momento, sobre a transição e sobre o que é que seria o futuro no país, não é? E acompanhava através da televisão, portanto. Sim. Ou da rádio. Da televisão. A televisão, sobretudo. Muito bem. E confiava nas notícias que recebia pelos meios de comunicação após o 25 de Abril? Elas mereciam a sua credibilidade nessa fase?
Eu creio que não tinha capacidade de avaliar isso, dado o desconhecimento que eu tinha, ou o pouco conhecimento que tinha do contexto, não é? Não conseguiria avaliar da credibilidade. Obviamente, tendo alguma autocrítica e percebendo o que é que as pessoas falam, nós conseguimos saber ou perceber se aquilo que dizem é viável ou não é viável. Fora isso, não sei dizer mais nada. E já porque é um tema que também lhe é próximo, acompanhou depois o processo de descolonização pelos meios de comunicação? Sim, por meios de comunicação, não sei se bem, mas acompanhei. Não sei Ou se do foi que por se isso. lembra? Sim, falava-se muito dos tornados, até foi criado um programa para os tornados para inserção na função pública, principalmente. Agora não me lembro do programa. A minha mãe, quando veio para aqui, porque ela trabalhava na Universidade em Lourenço Marques, era secretária, foi integrada através desse programa na nossa Universidade dos Açores, que ela trabalhou depois aqui. Portanto, eu não me lembro o nome do programa, portanto, isso foi um programa que foi criado para os retornados, para poderem ser reintegrados enquanto funcionários públicos em África, serem reintegrados como funcionários públicos. E essa informação foi divulgada nos meios de comunicação social? Sim. Sim. Algum meio que se recorde especificamente? Ok. Não. E que outras notícias se lembra associadas a essa chegada dos retornados? Alguma? Notícias, não me lembro de notícias. Ok. Vou talvez aqui referir alguns momentos só para tentar perceber se tem memória destes acontecimentos em concreto ou outros que eventualmente se recorde. Por exemplo, acompanha o processo de adesão de Portugal à Comunidade Europeia através dos média? Creio que sim. Não Sim. tenho ideia de como, nem quando, nem os momentos, Nem que média, nem que meio, não é? nem que meios, mas sim, fomos acompanhando. Sim. E do Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Europeia? Por exemplo, através da televisão, alguma imagem que tenha ficado? Não me lembro. Ou da rádio? Lembro-me, a única coisa que me lembro é de ir acompanhando esses momentos e agora se foi através da televisão, se foi através da rádio, provavelmente terá sido mais através da televisão. Depois da Revolução, e já estando aqui, comentava as notícias com familiares e amigos, isto é, as notícias que marcavam a atualidade eram motivo de conversa entre familiares e amigos? Sim, no liceu sim, também nos contextos, porque eu circulava um pouco por várias casas de famílias aqui na época, não só os que nos acolheram, como os outros. A minha mãe, como era daqui, tinha aqui família em vários sítios da ilha, quando nós andávamos de umas casas para as outras e íamos falando sobre estes assuntos. Agora, talvez tentarmos recuperar memórias de acontecimentos internacionais, que podem passar por imagens mediáticas, pela televisão, ou pela rádio, ou pelos jornais também, mas algum acontecimento internacional transmitido pelos média que eu tenha marcado, ou vários, não é? Sim, quando foi em 2001, em setembro, creio, o ataque às torres Gêmeas. foi um período em que se falou durante uns dias ou durante meses sobre o assunto. Além das imagens que foram transmitidas através da televisão, não é? Sim. Foi muito falado durante algum tempo entre os colegas de trabalho ou com quem estávamos. Né? Falava-se muito sobre isso e as preocupações que suscitavam na época o facto de ter acontecido uma coisa daquelas naquele contexto. E até que ponto é que isso se poderia expandir para outros contextos, como hoje, por exemplo, o que se vê na televisão. Algum outro acontecimento, até anterior a esse ou posterior? Se que me tivesse marcado. Alguma guerra que tenha sido... Bem, a guerra era as histórias que eu ouvia. A guerra era a guerra em Moçambique, não é? Que eram as histórias que eu ouvia de irmãos, de amigos meus da minha idade, que eram militares e quando vinham a casa, contavam as aventuras todas, aventuras entre aspas, Sim. os acontecimentos por que passavam
Portanto, as histórias não eram muito interessantes. Mais eram recentemente, a Guerra do mais Golfo, recente. por exemplo. Sim, tem a Guerra do Golfo e tem aquele encontro aqui na terceira, que depois deu origem à eliminação do presidente do Iraque, não é? Ah, Portanto, isso também foi um momento que foi seguido e que foi falado durante um tempo, até bastante tempo, ainda hoje se fala. Não é? O resto não me lembro assim de... Bem, depois são todas as guerras que são as notícias que mais os médias procuram transmitir. Tudo que seja desgraça e guerra a gente vai vendo, não é? Portanto, até acabamos por perder a memória do que se passa no mundo, porque as guerras também são um pouco... O que se transmite são um pouco orientadas, não é? Há a guerra da Ucrânia, mas depois há outras guerras no Sudão e noutros locais que não se fala muito. O mundo está em guerra, praticamente, neste momento. Sente, portanto, essa ausência, não é? De temáticas que, no seu entender, deveriam estar presentes nos conteúdos noticiosos e que não estão. Outras temáticas. Temos um canal connosco que eu gosto de seguir, que é a RTP2, mas não é bem para ver notícias, é porque tem programas culturais muito interessantes e eu penso que... para mim é muito mais interessante seguir este tipo de informação, se pode considerar assim, do que estar a ver outras coisas bélicas que não sei se levam... Penso que teria essa questão mais adiante, mas podemos falar já sobre isso, já que refere a sua preferência pela RTP2, por exemplo. Há alguns programas que Sim, dão programas, destaque. concertos de música clássica, por exemplo, costumam dar. Há um programa que é do Alberto Manguel sobre literatura que eu gosto de seguir, gosto de ouvir o senhor, que é uma pessoa muito culta e fala de livros, que eu também gosto de livros, não é? Eu já referi a minha tendência na carreira para terminar, dentro das variações todas, onde acabei. Então, esse tipo de programas gosto de ouvir. Muito Música, falar de livros, ou falar de cinema, ou ver um filme na RTP2 que é um bocadinho diferente dos outros filmes que dão nos outros canais. Tenho essa preferência, sim. Muito bem, já vamos entrar aqui no último grupo de questões, estamos quase a chegar ao fim. Agora talvez mais centrado no impacto dos meios de comunicação e das notícias no presente, em tempos mais recentes, mas olhando também sempre nessa perspectiva temporal. E neste caso, e começando precisamente por aí, ao longo da sua vida, se pudesse agora sintetizar uma resposta neste sentido, qual o meio de comunicação que mais o marcou ao longo da sua vida até ao presente? Pode especificar, já percebi que de um modo geral se tem preferência pelos jornais, certo? Pela leitura de jornais. Sim. Algum em específico que o tenha marcado especialmente ao longo da sua vida? O de jornal é o Expresso. O Expresso, é o jornal que mais bem. consulto. O Público também gosto de ler. Portanto, são principalmente esses dois jornais. O Expresso e o Público. Até houve uma parceria do Público com a Universidade dos Açores em tempos. Muito interessante. E nós todos recebíamos os jornais e líamos. Eu lia. E até dava para lá para casa porque eles deixavam um conjunto de jornais que as pessoas podiam levar para as suas casas. E durante esse período acompanhei muito o Público também. Sim, no suporte de papel, portanto. Sim, no suporte de papel. Sim, eu prefiro. Prefiro porque as notícias que dão no jornal, nós não conseguimos absorver essas notícias todas numa plataforma digital. Nós vamos folheando e até vamos descobrindo várias notícias opinativas, notícias do mundo, notícias locais. Portanto, os jornais têm secções, não é? E nós, num contexto digital, nós não nos apercebemos disto. Não nos damos conta destas partições de informação. As notícias que consumiu, que foram, claro, imensas, influenciaram a sua compreensão sobre os acontecimentos?
Sim, claro que sim. Toda a informação que nos chega, seja através de jornais, das pessoas que estão à nossa volta, da televisão ou dos computadores, influenciam e levam-nos por um caminho, não é? Sem dúvida nenhuma. E acha que afetam também a forma como recorda esses acontecimentos? Afeta como? Ou seja, se é precisamente esse papel dos média, não é? E dos conteúdos noticiosos que interfere na memória que tem desses mesmos acontecimentos. Se podemos estabelecer essa relação entre as notícias e a memória que tem dos acontecimentos noticiados. Eu não sei se influencia. Eu penso que sim, que influenciará. Agora, de que modo? Eu não sei, isto é uma caminhada, não é? Nós vamos ouvindo, vamos crescendo com a informação que nos chega, seja lá de onde for. E obviamente que vamos sendo dirigidos por um determinado caminho. Obviamente temos a nossa autocrítica e temos a capacidade também de nos orientarmos mediante a informação que nos chega. Ou bebemos tudo e não fazemos crítica nenhuma e achamos que aquilo está... E, portanto, não, temos vários caminhos e não sabemos em que caminho é que vamos, ou se conseguimos a informação, obviamente que é útil, para também sabermos em que mundo é que vivemos, em que contexto é que estamos. E até para a defesa, para nos defendermos do mundo. Não é? Sim, claro. E sim, já percebi que tem, e ainda bem, não é? Esse olhar crítico também, esse sentido crítico em relação à informação, sobretudo na atualidade. Mas já agora, considera que continua a ser importante acompanhar o que se passa através dos meios de comunicação? Sim, é importante seguir, e vou seguindo, não é? Mas E de que forma é que as pessoas, a sociedade, beneficia com esse acompanhamento? eu não sei se a sociedade beneficia no contexto, falando agora do momento em que estamos a viver, que estamos a assistir, se a sociedade beneficia ou não, porque o que se percebe de alguns acontecimentos, como por exemplo quando foi até nem tem a ver com guerra, mas quando foi um apagão que houve aqui no país, ficou tudo desorientado. Portanto, estando a assistir a bombardeamentos e mortes e guerras, até que ponto, quando isso nos chegar, nós vamos conseguir não nos desorientarmos perante o que precisa acontecer. Portanto, eu não sei, não faço ideia, se isso nos ajuda ou não ajuda. Nesse contexto específico, que não afeta os Açores, e é interessante que tenha lembrado esse episódio recente, no qual voltou a adquirir importância a rádio. Também é Sim, interessante, exatamente, não é? exatamente. Agora um tópico a propósito da desinformação. Da desinformação. Sim, é um conceito que já ouviu falar, Sim. certo? Não sei se tem alguma ideia formada sobre a desinformação. Definição de desinformação, o que é para si a desinformação? Pois a desinformação procura informar desinformando. Não sei se posso dizer assim. Ou seja, orientar para um determinado interesse político ou outro tipo de interesse que não aquele que é o correto ou o real. Não sei se poderei definir isto desta maneira. Pelo conhecimento que tem, acredita que as redes sociais são um veículo para a desinformação, para a disseminação de notícias falsas, para a manipulação? Como eu já referi atrás, eu não tenho redes sociais. O que eu sei das redes sociais é o que eu ouço falar sobre o assunto e até em notícias, portanto, e experts, portanto, pessoas que estudam esta questão das redes sociais e da informação ou desinformação que aparecem nesses meios. Sim, eu penso que não é um meio interessante de seguir, a não ser os meios que são os meios
Oficiais. jornalístico oficiais, seguir o público, se calhar nesses meios também está o público, está o Expresso, estão esse tipo de jornais. Agora, a opinião que cada um de nós dá sobre qualquer assunto, penso que não é informação, não sei se isso entra no contexto de desinformação ou de outro contexto, eu não quero dizer aquilo não. Considerando a sua opinião, em que aliás já assinalou mudanças entre o que era noticiado no passado ou a forma como isso era feito e as notícias que temos agora, que mudanças considera mais importantes, comparando, por exemplo, a sua experiência com a de gerações mais novas? Até posso já colocar outra questão. Como vê os jovens a interagirem com as notícias hoje? Pela observação que faz. Se quiser posso repetir. Não, eu percebi. Pois, eu imaginei que sim. Eu não sei se estava aqui a pensar se não teria... Não, pode pensar. Se não trazia aqui uma história, até quando tivemos a assistir àquela questão dos meios digitais e dos velhos, naquele encontro, palestra, com um colega nosso falou dos jovens e dirigiu-se aos jovens, porque não liam notícia. Sim, e pelo aquilo que eu vejo, só pelo que eu vejo, não pelo... Depende dos jovens também, mas vejo-os muito a olhar para o telemóvel e pouco a conversarem uns com os outros sobre... Eu lembro, eu estou aqui na universidade, eu tive na universidade há 46 anos e acompanhei muitos estudantes. E fui vendo ao longo do tempo a diferença na conversa e nos diálogos dos estudantes de há 40 anos atrás e dos estudantes de hoje em dia. São diferentes. Os estudantes daquele tempo conversavam sobre vários temas, também seguindo notícias provavelmente sobre os assuntos do momento, e os estudantes de hoje entram e saem, não conversam sobre coisa nenhuma. Não sei se tem a ver com os meios, com o fato de ter aparecido esta nova tecnologia e estes novos meios de conversa e de diálogo entre uns e outros, provavelmente, não sei. Mas tenho a percepção, não a certeza, a percepção de que sim. De que há muito menos interesse em seguir o que é que se passa no mundo e o que é que se passa à volta com os outros hoje do que no passado. Confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses, de um modo geral? De um modo geral, seguindo os jornais que eu sigo, quando sigo, sim. Outras notícias que nós também já apanhámos aqui, até no nosso contexto aqui da universidade, de um jornal de um determinado local que deu uma notícia de um... Foi aquela notícia que não era verdadeira, verídica, e depois veio pedir desculpas porque tinham dado uma notícia sem ir às fontes e sem verificar. Quando o jornalismo entra por esse caminho, também temos começado a desconfiar dos jornalistas, não é? Embora eu creio que os jornais, aqueles que eu considero que são os mais fidedignos, que é o Expresso e o Público, volto a referir, não sei se posso falar, já falou sobre esses jornais. Sim, claro que sim. Tenho plena confiança no que está nas notícias que transmitem, não é? Essa confiança aumentou ou diminuiu ao longo do tempo? Não. Manteve-se. Okay. Quando eu deixar de confiar, deixo de ler o jornal, não é? Há para si vantagens em acompanhar vários meios de comunicação? Referiu 2 em específico? Não, eu sigo esses 2, não regularmente, quando sigo. Teria que ser um leitor de jornais assíduo e ter vários para poder comparar as notícias umas com as outras, a ver onde é que está a verdade, onde é que está a mentir, ou onde é que está o fake news, ou não está. Não me preocupo com isso. Portanto, eu sigo esses jornais até o momento em que me aperceber que aquilo que estão a dizer que não é verídico. Embora esse conceito verídico hoje em dia também esteja em causa, não é? Sim, já falou um pouco sobre esta questão, mas está
talvez se puder desenvolver um pouco, como vê o desenvolvimento, a evolução do jornalismo em Portugal? Para um leitor pouco regular do jornalismo em Portugal, não consigo fazer essa análise, mas espero que o jornalismo continue e que os jornais também continuem e que continue a haver papel, embora a gente saiba que o papel tem a ver com hábitos, não é? Acredita que o jornalismo de hoje cumpre o seu papel na sociedade? Sim, acredito que sim. Se não for o jornalismo, e a ser sério, a ser um jornalismo que siga regras, é fundamental. É importante nós estarmos informados do que se passa à nossa volta, não é? Claro que sim. E do ponto de vista local, já agora, que a análise faz? Do ponto de vista local, No sentido de proximidade. temos um jornal, do ponto de vista local, eu não sei se há um jornal que é interessante de seguir, que é o Açoriano Oriental, e depois há um outro que não gosto, porque além de haver erros gramaticais na escrita, também a informação não é muito interessante. Portanto, Destaca, portanto, o Açoriano destaco Oriental. o Açoriano Oriental, não há muitas escolhas, portanto, relativamente ao tipo de jornais que possa haver, são pequenos folhetos que aparecem às vezes na caixa do correio, das juntas de freguesia ou coisas assim. São muito locais e é interessante. Portanto, é uma informação interessante, obviamente, sobre a localidade. Última questão só, caso queira acrescentar algo que não tenha ainda tido a oportunidade de falar sobre esta temática, sobre a forma como vê o jornalismo, o consumo de notícias, algo que queira acrescentar. Não, a única coisa que eu posso acrescentar é que espero que continuem a escrever bem e a dizer e transmitir os acontecimentos tal qual eles acontecem. É só isto. O resto, não sei se é este o caminho que se está a seguir, provavelmente continuando falando dos mesmos jornais, penso que esses estão no caminho certo. Agora haverá outros que terão que ou fechar ou pensar um bocadinho naquilo que escrevem e ir às fontes, recorrer às fontes antes de emitir a notícia. Muito obrigada. Então, voltamos para nos contar esse momento particular da sua vida que falava há pouco. Sim, há aqui uma memória que pode ser interessante como notícia, não sendo uma notícia lida nem ouvida, porque foi vivida. Vivia num bairro chamado Machado, que ficava a cerca de 20 km da capital, de Lourenço Marques, na altura. E quando depois do 25 de Abril, passado algum tempo, uns dias, já não me lembro, semanas, começaram a haver alguns movimentos agressivos, principalmente nesse tipo de bairros periféricos da capital. E entre esses ataques nas casas mais isoladas, começaram a atacar as casas e a incendiar algumas. Então, o que os militares fizeram, porque havia um quartel perto, foi informar-nos de que nos teríamos que recolher numa igreja, portanto, na igreja da vila, da Machado. Aí pernoitámos, as pessoas que viviam perto dessa igreja pernoitaram toda a noite na igreja e nos anexos. E no dia seguinte veio uma coluna militar que nos transportou para o quartel, de onde estivemos 2 noites, alguns, 3 noites outras. Entretanto, toda a vila, todas as pessoas da vila tinham sido transferidas para esse quartel, que ficava fora, na periferia da capital, foram sendo transferidas para a capital em ambulâncias. E ao longo do caminho, de um lado e do outro da estrada, muita gente vitoriosa, porque imaginariam, calculo eu, que dentro dessas ambulâncias iriam feridos, ou mortos, ou
que há desgraça dentro da ambulância. E foi assim que nós conseguimos sair das vilas, portanto, as vilas, para o interior da cidade, naquele momento, em ambulâncias. Já na cidade, em casa de uma tia, porque a nossa casa não ficava na capital, obviamente ficava na vila, durante bastante tempo, até nos virmos embora, houve racionamento, portanto, e nós, para conseguirmos comer, tínhamos umas fichas, dávamos umas fichas para ir comprar pão, e comprar leite, e comprar esse tipo de coisas num determinado sítio. Então, e vivemos assim durante um tempo, até setembro, quando foi aquele acontecimento da decisão de se Portugal continuaria portanto, a fazer uma transição mais longa no tempo, ou se sair daquele momento de Moçambique, né? Que houve as manifestações em frente ao Jardim Vasco da Gama na Rádio Clube de Moçambique. A partir daí a decisão foi sair de Lourenço Marques, que aconteceu um mês depois, ou 2 meses depois. Esses acontecimentos não foram noticiados, que se lembre. Não, penso que isso não era notícia na altura, porque era uma questão local, da periferia. Eu não sei, porque na periferia de Lourenço Marques havia a Matola, havia outras zonas, eu não ouvi histórias desses outros locais. Sei do nosso porque eu vivi, mas não me lembro de ter saído notícia. Primeiro não havia televisão, portanto não saía na televisão. E na rádio, não me lembro de ter ouvido notícias dessas na rádio. Depois contou-se, não é? Nós fomos à internet, pessoas que vieram de lá contam estas histórias. Portanto, isto não é... Particularmente esta não, porque esta foi vivida num determinado contexto. Mas histórias parecidas, com certeza que haverá sites, blogs ou algo assim de pessoas que vieram da África, que eu já vi alguns, que contam estes acontecimentos.